Oi, 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 pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estão ouvindo bem? O som tá bom? Acho que eu vou botar esse fone porque com o fone o som fica melhor, né? Boa tarde para vocês. Hoje, sábado, 5 da tarde, aqui em Porto Alegre. Tá um dia lindo, tá um dia mais fresco já, menos quente, com aquele sol maravilhoso. A gente fica esperando muito aqui no Rio Grande do Sul o calor tremendo do verão passar, né? As pessoas não sabem que faz um calor insuportável aqui em Porto Alegre no verão. E aí, quando passou, a gente tá, aqueles que podem em quarentena e aqueles, Cris, e outros tantos lutando para garantir as condições para fazer a quarentena. Durante essa semana, aconteceram vários fatos que me fizeram refletir muitíssimo e eu pedi para uma querida amiga, uma mulher maravilhosa, uma mulher extraordinária, participar de uma conversa conosco sobre racismo, Big Brother, racismo nas redes, sobre como conscientizar as pessoas e qual o papel das pessoas brancas numa sociedade com racismo estrutural como o nosso. Eu tentei montar uma programação com algumas pessoas e pedi para a Tia Má começar conversando conosco. Eu vou ver se a Tia Má já está aqui e assim que ela estiver, eu vou incluí-la na conversa para que a gente possa conversar com ela nesse sábado à tarde. Só um pouquinho, tá, galera? Eu adoro que o meu marido fica ali pra mim. Já começou a live? Se tiver começado, né, gente? Que nem começou, eu faço o quê? Eu me levanto e vou abrir a porta da rua pra ele? Não, né? A pessoa, né? A pessoa tem que... Eu tenho que desculpar a pessoa, gente. Eu vou explicar pra vocês por quê. Porque a pessoa tá fazendo 50 anos amanhã. Então... Não fala a verdade. Não é pra falar... Eu tô tentando incluir a Tia Má aqui. Ela já tá online. Às vezes o Insta não fica muito fácil de incluir, ele não aparece. Eu já consegui apertar o nome dela, mas eu não consigo dar um ok. Vamos ver, eu vou tentar de novo. Te amar, adicionar. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Olá! Aê! Bem-vinda! Muito obrigada, maravilhosa. Sou muito sua fã, muito fã de seu trabalho. Fiquei até me enfeitando para falar contigo. Ó, escolhi Falei, eu preciso estar à altura daquela diva maravilhosa quando ela invadia minhas redes. Você sabe que eu fui do PCdoB muito tempo, né? Na verdade, eu fui forjada no PCdoB. E trabalhou com uma mulher que eu amo, que é a Olívia Santana. E na sua primeira candidatura, eu estava ainda no PCdoB, trabalhava lá, e eu ficava super feliz. E eu comecei a falar da importância da internet, das redes sociais, para a gente se apropriar. E eu citava muito você como exemplo. Ó, viu? Eu sabia só... Eu sabia que tu tinha trabalhado com a Olívia, porque a Olívia, que eu amo, né? Que para mim é a primeira voz do PCdoB a trabalhar com o tema do racismo, né? Do racismo como estruturador da desigualdade brasileira, quando todo mundo a chamava de chata e dizia, deixa isso para lá. Né? Então eu falo que a Olívia é a grande responsável pela transformação do meu pensar. E eu queria te amar, deixa eu te falar. Eu quero te contar a história dessa live. Posso? Para começar a te perguntar? Fica à vontade. Eu e a Tia Má, a gente participa de um grupo em comum, né? Um grupo no WhatsApp, você sabe como é que é grupo no WhatsApp. O grupo do WhatsApp tem grupo pra cá, grupo pra lá, grupo pra não sei aonde. E nessa semana aconteceu um fato nas redes sociais com... Eu não sei nem quem é direito aquela pessoa, eu sei que eu abri o Instagram dele depois e vi um monte de foto na Disney com Pateta, né? Achei bem apropriado que ele tinha umas fotos com Pateta, assim. Mas uma pessoa, um influencer, uma dessas pessoas que surgem na internet, que a gente não sabe muito bem de onde surgiram, cometendo numa conversa várias vezes o crime de racismo. E, enfim, a Tia Má conduziu, né, um movimento de reação das mulheres e dos homens negros com relação ao impacto que essa denúncia tinha nas redes sociais das pessoas não negras, né?
Então, a partir daquilo, eu comecei a refletir, falei com algumas pessoas, falei, olha, eu acho que as nossas redes têm que servir mais do que só para colocar de que a gente não é racista. O que a gente pode fazer? Como é que a gente abre esse espaço para que as mulheres e os homens negros falem sobre isso? Eu te convidei o Silvio Almeida para falar na segunda, o Silvio é autor daquele livro ótimo que é Racismo Estrutural. Convidei Bela Gil para falar na terça e Djamila para falar na sexta, né? E eu queria começar contigo porque foste tu que me causaste a reflexão. Eu queria que a gente começasse então por esse início, né? Como, partindo do pressuposto, eu vou até apagar um pouquinho os comentários para a gente poder, para o pessoal poder te ver direito, porque os comentários ficam no teu rosto aqui na live. Qual é o impacto das redes sociais para que a gente desconstrua o racismo na sociedade brasileira? Como usar as redes sociais? Qual o espaço que isso deve ter nas nossas vidas? Então, Manu, que massa que você falou sobre isso, porque assim, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque eu fiz essa provocação toda, é porque a gente precisa entender que por conta, inclusive, de uma sociedade tão racista como a nossa, quem é branco tem muito mais facilidade de ouvir outra pessoa branca. Então, muitas vezes as pessoas se sentem confortáveis. Tem muita gente que fala assim, mas é porque foi uma questão de racismo, não é comigo. O racismo é um problema de toda a sociedade. E ainda que eu seja o alvo preferencial da morte, quando é uma morte ligada ao racismo, ela também afeta as relações de todo um povo, né? De todas as pessoas que habitam esse país. Então, é fundamental que uma pessoa branca que se defina autorracista, porque as pessoas agora adoram se definir autorracistas, mas elas continuam exercendo os seus privilégios e sendo recompensadas por toda essa história escravagista que acontece aqui no país. Porque, assim, você é uma mulher branca. E por mais que você seja a minha aliada na luta por uma sociedade mais igualitária, mais justa, você sabe que você tem privilégios diante de mim. E isso daí, ainda como tem gente que fala assim, mas a culpa não é minha, a culpa não é sua, a responsabilidade não é sua, mas você termina sendo beneficiada por isso. E inclusive economicamente. Pois é, porque, por exemplo, eu tenho consciência, eu sou uma mulher preta, né, que estou em alguns espaços, que eu não digo que são espaços de privilégio, porque ainda que eu esteja em lugares que sejam mais acessíveis, por exemplo, na quarentena, eu estou me dando ao luxo de estar em casa. Né? Eu estou podendo fazer o isolamento dentro da minha casa, na minha residência, com a minha despensa abastecida. Mas isso deveria ser algo real para todas as pessoas. Mas a maioria das pessoas que estão em situação de miserabilidade, a ponto de, inclusive, passarem fome, são mulheres pretas. São pessoas que têm a cara igual a minha. Eu faço parte, inclusive, de uma exceção. Então, assim, primeiro, por isso que é importante falar sobre isso. E eu acho que as redes sociais, hoje em dia, é um espaço estruturante e fundante em toda e qualquer discussão. Porque muita gente se pauta apenas pelas redes sociais. Tem gente que só entende as coisas, só descobre quem são as pessoas através dos seus perfis. Então, assim, eu acho que a gente tem tido um declínio das mídias, né? Você vê que tem muito jornal fechando, muita veiculação de revista impressa fechando, porque hoje em dia todo mundo se informa através de seu celular, do seu... Às vezes, hoje em dia, até o índice de uso de laptop já ficou muito menor, porque todo mundo se informa através do celular. A gente tem aqui um exemplo, né? Um exemplo infeliz do quanto que essas informações vêm vinculadas através de WhatsApp, das redes sociais, pode causar um grande caos, mas que também faz com que muita gente creia naquilo de forma veemente. Você mesma sabe disso, eu vejo o quanto que você é alvo de fake news, eu não sei como é que você suporta. Então, assim, a gente precisa entender que quem está nesse espaço de privilégio precisa utilizar as suas redes, ainda mais quem tem uma quantidade significativa de pessoas. Acho que todo mundo é influenciador, é importante a gente deixar isso. Porque sempre vai ter alguém que te segue, sempre vai ter alguém que se pauta a partir das suas publicações, das suas postagens. Mas como você tem um alcance maior, é fundamental que você se coloque à disposição. E aí, eu digo uma coisa que muita gente branca fica chateada. Da mesma forma que homem se protege, né? A gente não fala isso, que homem costuma ser muito mais brando com outros homens. A branquitude também é mais branda com a branquitude. Então, assim, muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis de confrontar aquele seu igual. Então, assim, e nesse discurso agora de falar de lugar de fala, porque lugar de fala todo mundo tem. O que não vai ter entre eu e você é assim, você nunca vai saber qual é a vivência de ter sido discriminada.
por ser preta. Você não vai saber nunca o que é isso. Nunca. Eu posso sentar, passar horas, te explicar, dizer o que é que eu sinto, falar dos olhares que a gente recebe. Você jamais irá entender. Mas você pode saber o quanto isso é danoso e lutar para que isso acabe. Por isso que eu acho que é importante que a gente informe por meio das redes sociais, para inclusive aquelas... Eu recebo muita mensagem de gente que reconhece que, assim, você estava falando de Olivia, né, que muita gente dizia que era chato e tudo. Eu recebo muita mensagem de gente que diz assim, poxa, eu não tinha a menor paciência com suas postagens sobre a questão racial. E de tanto você ir escrevendo, eu comecei a ler. E hoje em dia eu vejo o quanto que você Isso. está correta. Eu queria te fazer algumas perguntas, posso? Eu vou te fazendo assim, para ir te... aí no meio da tua fala, para mim, tu fala algo muito importante, Tiamat, que é o seguinte... Tem muita gente que tenta dizer, gente de direita, mas também muita gente de esquerda, que fala que quando a gente aborda a questão racial e mesmo a questão de gênero, e a questão de gênero e raça junto, né, que a gente está travando uma discussão identitária. Como se a gente tivesse apenas preocupado com as identidades das pessoas. Nós também estamos, né? Mas tu falou algo muito importante, que é o seguinte... Quem está, por exemplo, agora, durante o coronavírus, em situação de maior vulnerabilidade? A gente usa a expressão privilégio, né? Mas a ideia de privilégio pode ser quem tem mais ou menos vulnerabilidade. Agora, no coronavírus, é bem gritante. Quem são essas pessoas? São, sobretudo, as mulheres negras. O Data Favela fez uma pesquisa, diz que 92% das mulheres negras, em pouquíssimo tempo, já terão problema para botar comida na mesa. Então, esse é um tema que não é periférico, né? Esse é um tema central para quem quer combater desigualdade no Brasil. É ou não é isso? Não, com certeza. Por exemplo, como eu te falei no começo, eu forjando no PCdoB, a gente aprende que existe uma tríplice, né? Gênero, classe e raça. Só que Manu, e aí hoje em dia para mim é muito forte isso, eu acho que não existe uma disputa, mas para mim a raça vem em primeiro lugar, exatamente porque eu percebo o quanto que o fato de eu ser mulher preta muitas vezes determina os espaços que eu vou ocupar, sabe? Então, para mim, é muito mais doloroso. Eu me sinto muitas vezes muito mais agredida por ser preta do que por ser pobre, porque eu sou uma mulher pobre também, do que ser pobre e por que eu ser mulher. Porque a gente tem uma sociedade extremamente racista. E a gente vê esse reflexo exatamente nisso. A gente está falando sobre as pessoas que moram na periferia, mas a gente pode ampliar, por exemplo. Eu estou muito preocupada porque a gente vive em um país que é muito perverso, onde a gente fala que não tem pena de morte, mas a gente sabe que pessoas morrem aos montes todos os dias. E eu fico imaginando como é dentro das penitenciárias. O maior número de pessoas em situação de prisão são homens pretos. Jovens, né? Jovens homens negros. Muitas vezes deles que não foram nem julgados. Mais de 40% não foi nem julgado. Então, o que acontece? A gente vai ter ali também, em algum momento, se essa doença não for contida, uma morte em massa desses homens. Inclusive com grande índice de tuberculose dentro dos presídios brasileiros. Porque é isso que eu ia falar. Dentro dos presídios tem grandes índices de pessoas com doenças respiratórias. E aí, doenças respiratórias, a pessoa se torna, né, participante do grupo de risco. Ou seja, essas pessoas estão mais predispostas a morrer. E essas pessoas têm cor. Se você chega... Meu filho, eu nunca esqueci disso. Um dia, meu filho tinha 4 anos. E a gente estava indo para casa e meu filho me perguntou, mamãe, por que as pessoas que moram na rua parecem com a gente? E eu nunca esqueci disso. E é lutar para responder isso a meu filho que faz com que eu todos os dias esteja pensando, né, sobre o quanto que a gente precisa falar dessas coisas. Eu acho, Manu, que tem uma coisa aí que eu acho que é ignorância, mas também tem muita gente leviana. Porque essa coisa de dizer que quando a gente está fazendo uma discussão sobre classe, sobre raça, sobre gênero, a gente está dividindo a sociedade, é porque essas pessoas se sentem muito mais confortáveis em seguir a onda do que parar para refletir. Porque, assim, se eu sou uma mulher e eu sei, por exemplo, a gente está tendo que falar agora que muitas mulheres, por conta desse processo de isolamento, estão sofrendo violência doméstica em número muito maior. Sabe? Violências essas que já existiam, mas que agora essas mulheres, porque não estão tendo como se livrar, né? Não estão tendo para onde ir, estão apanhando em uma escala muito maior. Então, assim, eu não posso falar que isso é dividir homens e mulheres. Da mesma forma que quando eu vou lá e reafirmo que a população negra, e aí tem uma coisa que eu sempre digo assim, por isso que eu digo que é ignorância ou a pessoa é leviana.
Porque se a gente entende um pouco de história do Brasil e a gente sabe que teve um povo que foi massacrado, que ainda hoje é tratado, porque assim, eu vi saiu, acho que foi de Jamila que postou, falando, né, que tem muita gente que diz que a gente adora estar nos lugares por conta de cor, e quem sempre esteve nos lugares por conta da cor foi a população branca. E isso é muito óbvio. A grande questão Isso, é que foi tem ela muita escreveu gente um branca. texto ótimo, é. Ela é foda. Tem muita gente branca que sabe disso, e mesmo se dizendo aliada, mesmo indo lá, colocando as frases de efeito, porque tem uma galera agora que se apropriou dos conceitos que a negritude criou, como racismo estrutural, como racismo recreativo, como ser antirracista, para inclusive continuar sendo. Tem gente que usa os nossos estudos para ser escroto com a gente. Fala. Isso que eu queria... Eu falo muito rápido. Não, eu também. Eu falo muito rápido também, então às vezes... Quando eu fizer assim, é que eu quero uma pergunta para ir no onde tu tá indo, tá? Porque tá todo mundo adorando, eu também. Quando tu fala sobre isso, né? Eu adoro perceber as mudanças que as pessoas causam em mim, né? Então, nos últimos anos, eu me dediquei muito a ler autoras negras que eu não conhecia, né? Graças à luta permanente das mulheres, sobretudo das mulheres negras, né? Que alcançaram um protagonismo e que começam a colocar no centro debates que nunca tinham feito parte da minha vida, né? Como tu disseste, eu nunca vou ser igual a ti, eu posso ser uma aliada na luta. Então, eu li Toni Morrison, que eu não tinha lido na dimensão do que eu deveria ter lido. A minha autora preferida agora é uma nigeriana, Bushie Mecheta, eu nunca sei falar o nome dela, porque, né, não sei como é que se pronunciaria. Enfim, mas são mulheres negras que foram colocadas no centro, para mim, a partir de outras mulheres negras. Mas eu entendo o que tu fala, como pessoas que pegam palavras, né, e colocam como suas. A luta de racismo, racismo estrutural. No feminismo acontece a mesma coisa com as feministas liberais. Eu quero falar sobre isso contigo no final, porque eu quero falar sobre BBB contigo, e feminismo liberal e luta antirracista. Mas, alguma vez, nessa minha andança de tentar compreender e adquirir mais consciência com as mulheres negras, alguém usou uma expressão, eu não sei quem foi, para mim, que é que a gente, as mulheres brancas, as pessoas brancas, nós devemos nos portar como escudos, né? Então, se nós somos os menos vulneráveis em função dos privilégios, né, ou do lugar que estamos historicamente, esse é o nosso papel, né? Nos colocar nesse sentido, não na frente, na linha de frente, né, mas na frente para que corpos negros caiam menos. Eu queria que tu falasse sobre isso. Então, se não é pegar o conceito como moda, né, como é esse ser antirracista da Angela Davis, como é esse ser escudo na vida real? Por que tu tanto ri aí? Eu tô vendo tu rindo aí, eu não sei se tem alguém vindo. Não, é porque eu fico formulando um pensamento e minha filha, minha mente, às vezes eu tenho medo do que eu penso, sabia? Minha mente parece... Ainda bem que eu não leio, viu? De longe. Ainda bem que eu só leio mente de perto. De longe eu não leio, não. Filme Divertidamente sou eu. Que sabe, bom, né? Desenho animado. Sei, claro. Minha cabeça... Porque, não fala assim, às vezes, sai daí, vai pro lado de lá. Vai. Você tá aí falando, eu fico pensando, inclusive, nas pessoas que eu vejo e como elas podem fazer, mas não querem fazer. Porque ser escudo, Manu, é exatamente isso. Você possibilitar, por exemplo, você é uma mulher, hoje em dia você é uma pessoa política, você é uma escritora, você é uma ativista, você está em vários lugares. Então você sabe que em alguns momentos, mesmo eu tendo hoje em dia uma certa visibilidade, vai ter pautas que se eu pegar, se eu provocar, eu vou ser muito mais apedrejada do que você. Você sabe disso. Então, assim, é aquele momento da gente entender assim, ó, é melhor eu falar isso do que Maíra. Porque senão, eu posso fazer essa postagem, eu posso iniciar essa discussão. Sabe? Aquela coisa. Tô dando um exemplo muito básico, sabe? Mas assim, por exemplo, a gente tá em um espaço que tem muita gente que fala, né? Eu não suporto branco com a síndrome do branco da Princesa Isabel, sabe? Branco Salvador. Detesto isso. Eu acho que é importante a gente entender. Mas eu acho que a gente tem que entender... Síndrome da Princesa Isabel foi... Senhorita Morello, você assiste Todo Mundo Odeia o Chris? Nessa pegada. É uma galera que acha que sabe tudo sobre a gente, mas está sempre reforçando nossos estereótipos. Então, assim, eu acho que é se colocar nesse lugar e entender assim, ó, bom, se eu hoje em dia eu reconheço que pessoas negras têm mais dificuldade de serem contratadas. De acordo com o próprio IBGE e com uma PNAD, eu não me lembro agora que foi o ano, pessoas negras em situações de crise são as primeiras a serem demitidas e as últimas a serem recontratadas. Se eu sou uma pessoa
que tenham uma consciência desse debate, que eu tenho uma consciência que isso existe, e eu também sou alguém que gera o emprego, eu posso tentar diminuir isso na minha empresa. Então, assim, eu vejo muita gente que diz que é antirracista, mas não tem um funcionário preto. Não tem uma pessoa trabalhando. E quando tem, é naqueles mesmos espaços da subalternidade, nos mesmos espaços. Eu questiono muito, muita gente que é política, que diz que pode representar. Você sabe que dentro do universo, né, de campanha, as pessoas sempre colocaram pessoas brancas como se fossem universalistas, que podem representar todo mundo. Mas, assim, todas as vezes que eu vi a gente, quando eu fazia muita campanha para a Olívia, as pessoas falam assim, mas ela vai falar por todo mundo? Como que se fosse assim, quando é preto, a gente está guetificado, e quando é a branquitude pode falar por todo o coletivo. Isso, eu tive essa conversa com a Olívia agora sobre a campanha de Salvador, que ela disse para mim, olha, tem pessoas que perguntam para mim, até quando ela vai falar apenas para o pessoal das religiões afro, para o povo de axé? Eu falei, Olívia, nunca me perguntaram até quando eu ia falar para os cristãos, porque a minha origem é cristã. Isso é a materialização do racismo, né? E a Olívia nem é uma mulher de religião de matriz africana, sabe? É. Mas tem aquela coisa do estereótipo. Por ser alguém que, inclusive, se coloca e defende, as pessoas fazem exatamente isso. Então, assim, eu acho que ser esse escudo é assegurar possibilidades. É a gente compreender que essas desigualdades são reais e tentar dirimir nas nossas ações cotidianas. Então, da mesma forma que eu, hoje em dia, mesmo continuando sendo uma mulher preta, pobre, né, nordestina, eu até brinco que eu perguntei a Deus assim, eu fiz, Deus, eu quero nascer e quero ser discriminada. Deus fez assim, vou te dar um pacote maravilhoso, porque eu nasci preta, pobre, pequena, nordestina, sabe, gorda. Eu tenho um amigo que fala isso pra mim, fala, eu sou negro, sou gay, sou petista, o que me falta na vida? Eu não sou petista, mas sou de esquerda, e aí a galera fica o tempo todo... Já pega no pé. Menina, eu tenho uma língua presa, eu tenho braquidátila. Eu digo, porra, Deus, eu queria ser discriminada, mas aí também tá foda esse pacote. Mas mesmo assim, mano, eu entendo que hoje em dia eu tenho uma visibilidade que me assegura algumas possibilidades. Então, muitas vezes, eu me coloco à disposição de falar de determinadas coisas que outras pessoas não podem. Por exemplo, eu sei que é mais fácil eu fazer uma denúncia, eu moro na periferia, então assim, eu fazer uma denúncia sobre a falta de limpeza urbana que acontece lá no meu bairro, do que um outro morador. Até porque se for um morador que precisa daquilo, que tenha medo, que não esteja em evidência, eu digo, eu posso me colocar à disposição para ser essa pessoa. Me colocar nesse lugar de alguém que talvez receba menos apedrejamento se falar sobre isso. É só isso que a gente precisa entender também. Mas não é tomar o protagonismo da luta. Porque são coisas distintas. E eu acho, de verdade, Manu, que as pessoas sabem a diferença. Eu acho que tem uma coisa aí que é... Todo mundo... A gente sabe que a gente vive em um país racista. A gente sabe que a gente vive em um país racista. Se a gente sabe que a gente vive em um país racista, é porque existem pessoas que são racistas. A grande questão é, ninguém quer se assumir racista. Ninguém quer se assumir racista. Porque, só vou concluir isso, o grande problema é que, observe, todo mundo quando é descoberto em um ato, sempre diz, não, eu não sou, foi uma frase infeliz, eu estava ali, só que as nossas mortes, elas ocorrem o tempo todo por conta de frases infelizes, por conta de pequenos julgamentos, por conta dessas brincadeiras que as pessoas fazem e que nos matam. Por isso que eu saí daquele grupo. Porque ali eu estava me sentindo mais um pouco ali sendo assassinada. Porque se eu vou lá, falo, e se minha dor não comove, e as pessoas acham que ficar em silêncio é porque não sabe o que fazer. Se você não sabe o que fazer, se estão me atirando, você está ajudando a me matar. Porque se alguém tiver... É sobre isso que eu quero falar contigo, Tia. Pode terminar, depois, quando tu acabar, eu te... A gente fala muito sobre isso, né? Em briga de marido e mulher, se mete a colher se você vê se o homem está agredindo a mulher. Porque em uma situação de racismo, as pessoas dizem que não sabem o que fazer. Então, eu tenho uma grande reflexão. Está aparecendo uma fotografia agora. O quadro está lindo. Tô até tentando, vou até terminar de imitar aqui, botar o carão. Ó, assim, está assim, parada. Deixa eu te dizer o que eu quero. É uma provocação. Eu não tenho a resposta para isso, por isso que eu chamo de provocação nesse sentido. Eu tenho refletido muito, né? Tu falaste. As pessoas sabem a diferença. Eu acho que uma parte das pessoas sabe mesmo a diferença. Eu acho que uma parte das pessoas é conscientemente racista, né? Eu convivi com essas pessoas na vida
nos meus círculos, na minha escola, na vida, tu conviveste do outro lado, sofrendo racismo, mas eu tenho refletido muito por causa da minha condição de mulher feminista, né, e do que nós vivemos no processo eleitoral, em cima do feminismo, né, da ideia de que nós íamos acabar com o mundo por causa de quem nós somos. Se a gente também não tem, Tiamá, o papel pedagógico, como diria Paulo Freire, né? A ideia de o papel educativo, o papel de tentar fazer com que as pessoas tenham mais consciência. O que eu quero colocar aqui? Algumas coisas para tu desenvolver comigo. Que resultado a gente tem quando a gente cancela na internet? A gente tem um resultado. Assim, a gente consegue transformar as pessoas? 2, como que a gente consegue estabelecer a crítica, né? Então, isso é racismo. E qual é o lugar? Ali, eu quero tentar fazer um exercício contigo. Teve a denúncia de que aquele sujeito era racista, o cara foi ali e falou, ai, desculpa, né? Desculpa não é o suficiente, por quê? Tu entende? Então, tentar falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque a gente não quer crucificar as pessoas, né? Nós, por exemplo, somos mulheres que defendemos que o encarceramento em massa não... A gente quer que as pessoas mudem, porque a gente não quer mais que negros e negras morram, que mulheres sejam executadas. Então, como é que a gente equaciona isso? O cancelamento de um lado, a desculpa real de outro, aceitar a autocrítica, aceitar eu não sabia, eu produzi, né? Como muitas vezes as pessoas incorporam o machismo e o racismo na sua vida porque é cultural, é estrutural, né? Então, eu queria que falasse um pouco sobre isso. Bom, eu vou tentar responder um pouquinho de cada coisa. Bom, eu sou contra a cultura do cancelamento. Eu sou contra mesmo, né? Eu acho que a cultura... Eu, inclusive, me preocupo muito com isso, porque é uma coisa que eu detesto, que me incomoda quando alguém chega nas minhas redes e me chama de fada sensata, detesto. Ai, nunca errou, maravilhoso. Eu digo, gente, erro pra caralho. Zero defeitos. Não sou... odeio, detesto, porque me sabe o que é isso? Isso causa em mim, não sei se você passa por isso também, uma angústia desesperadora e tira um pouco da minha humanidade. Porque se eu nunca errei, no dia que eu errar, eu serei cancelada. Sabe? Então, assim, eu faço questão de dizer o tempo todo que eu erro, sim, que eu tenho dúvidas, que eu estou em processo de formação, que em alguns momentos eu vou falhar, vou ter dúvida. Isso é uma questão. Então, assim, eu não sou a favor da cultura do cancelamento. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo estimulando provocações e reflexões. Tá? Essa é a questão. Você fez uma das primeiras provocações que me sumiu aqui agora. Que é sobre que eu pedi desculpas, não... Por que aquilo não foi o suficiente? Mas eu vou falar sobre isso. Mas você tinha feito uma outra provocação antes. O cancelamento, como que a gente pode fazer com que esse exercício seja pedagógico, que a gente transforme as pessoas? Não, era isso. Sobre a coisa de ensinar. Sobre ensinar. Deixa eu te falar. Falar com muita paciência, que tia ama, eu sou sua fã. A galera adora fazer isso com a gente. Eu preciso aprender com vocês. Não. A branquitude, mano, precisa estudar sobre branquitude. O racismo é um problema dos brancos. O racismo não é um problema meu. O racismo atinge a população negra. Mas o racismo é uma questão que a branquitude criou e trouxe para cá. Então, a branquitude precisa reavaliar suas posturas. Quer ver essa frase mesmo que a branquitude adora falar? Porque vocês, olha só, todas as vezes que a gente ouve essa frase, a minha empregada é quase da família, nunca é uma pessoa preta dizendo, só é a branquitude que fala. Observe, sempre é uma pessoa branca falando isso. Porque assim, é uma coisa que eu falo quando você tem algum parente, você já disse assim, esse meu parente, esse daqui é quase meu pai. É quase meu primo. Não, quando uma pessoa é de sua família, ela é apenas da sua família. Você não usa o quase. A gente utiliza, né? A gente não. Pessoas descompreendidas usam essa expressão quase dá para poder normatizar aquela postura escravagista. Na tentativa de fazer de conta que aquela pessoa não está sendo explorada. Porque eu não quero que uma pessoa que trabalhe na minha casa seja quase da minha família. Eu quero que ela seja minha funcionária, muito bem paga, com todos os seus direitos, com todos os seus deveres, e que a gente possa ter uma relação amistosa horizontal. É isso que eu quero, é isso que eu prego, é isso que eu defendo. Porque, para mim, quando alguém trabalha para mim, ela não está me fazendo um favor, ela é uma troca. Eu preciso da mão de obra e ela quer o dinheiro dela. Não quero que ela seja quase da família. A gente pode estabelecer uma relação de amizade. Então, assim, por isso que eu me preocupo com essa corrente de ser pedagógica, porque, assim, agora existe uma militância
que cobram da gente também que a gente ensine. Ah, então me ensine a não ser racista. Porra, eu que tô tomando porrada, imagina a polícia chega, me dá porrada, quebrando minha cara, eu sendo discriminada na loja, vou dizer, pera aí, para aqui agora, tá vendo aqui um exemplo clássico do racismo. Ó, certo. Vamos lá. Eu compreendo esse como o meu lugar, né? Qual é o meu papel? Tanto que eu vou lá, pego as dicas de livros que vocês dão, vou atrás, né? A partir de um lugar que vocês ocuparam e que me fizeram perceber quem eu sou. Mas eu não tô falando de nós duas, tá, Tia Má? Pensa, hoje tu é uma das mulheres negras mais importantes do nosso país. Eu sei, eu vou falar exatamente disso. Então, assim, eu tenho isso com relação ao machismo. O machismo ele não é um problema, assim como o racismo meu, né? É o lugar que os homens construíram e nos colocaram e que nos atinge. E eu fico desesperada tentando fazer, não com os homens, mas as meninas, as mulheres negras que não percebem. É nesse sentido. Eu tô provocada pelo teu texto que eu li sobre isso de ensinar, viu? Para tu saber. Então, eu me coloco à disposição de... Porque, assim, as pessoas cobram da gente esse processo de ensinamento quando a gente está apanhando. É isso que eu quero te dizer. Sempre que cobram da gente que a gente seja pedagógico, é depois de a gente passar por uma situação traumática. Não venha cobrar de mim que eu seja pedagógico depois de eu ter sido atingida. Eu posso ser pedagógica no meu cotidiano, como muitas vezes eu sou. Sabe? Eu me coloco à disposição. Só que as pessoas não entendem que quando tem um caso de racismo, aquele caso de racismo, ainda que não tenha sido comigo, desperta em mim, Maíra, e eu acho que em centenas de milhares de pessoas pretas, diversos gatilhos. Porque todas as vezes que tem um caso de racismo, aquilo desperta na gente uma memória que a gente lembra de todas as vezes que a gente já foi discriminado. Então, assim, naquele momento ali que eu estou sendo discriminada, que aconteceu um caso, não cobre de mim pedagogia, nem de mim, nenhuma outra pessoa preta. A gente pode fazer esse debate no dia a dia. E é isso que eu quero te dizer. No dia a dia, as pessoas não querem discutir. As pessoas, todo mundo vai me perguntar se é preto ou negro, depois que Babu falou. As pessoas não querem se preocupar com as nossas vidas. O que todo mundo quer é pagar de correto, sabe como é? É pagar de certinho, sem procurar saber o quanto que aquilo nos atinge, sabe? Então, assim, não é, na verdade, uma tentativa de aprender. É uma tentativa de não se queimar. Por isso que eu falei que a grande questão aqui não é se as pessoas não têm problema de serem racistas. Elas só não querem ser descobertas. E aí, a última provocação que você fez, porque o pedido de desculpas não é suficiente, eu acredito sim que todas as pessoas elas podem se regenerar, que elas podem aprender, que elas podem perceber que cometeram um grande equívoco. Eu não tenho a menor dúvida disso. A grande questão é que nos crimes de racismo foi naturalizado o pedido de desculpas. A pessoa vai lá, discrimina, é racista, a pessoa fala assim, gente, desculpa, eu não estava em um bom dia. Isso não pode ser tratado como uma bobagem. Porque é exatamente isso. Manu, eu já fui discriminada, eu já fui ameaçada de morte por uma pessoa racista. Eu sei, e assim, eu sei quantas vezes eu já fui dormir chorando. Assim, a gente não sabe, só de falar isso me emociona, a gente não sabe os efeitos que o racismo causa na gente. As pessoas brancas não têm noção do quanto que a gente é agredido. A gente é agredido fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Nenhuma pessoa branca vai saber o que é entrar em uma loja e sair com a mão para cima para ninguém pensar que você roubou. E mesmo hoje em dia, eu entro em lojas que eu tenho condições de comprar as coisas e mesmo assim eu falo, você sabe o que é? Você tem uma filha, você vê sua filha tá naquela fase de ser engraçada, né, de querer correr para as coisas. Eu nunca permiti que meu filho corresse dentro de uma loja. Um dos vídeos mais fortes teus que eu vi, que foi assim, talvez a coisa mais o texto, né? Como se fosse dar um texto, né? Porque tu tem essa característica artística muito forte, mas um texto que tu deu sobre a ida com o teu filho no supermercado. Aquilo para mim foi um divisor de águas com relação à compreensão do que é uma criança negra e o que é uma criança como a minha filha no mundo. Te lembra desse vídeo teu, né? Lembro, assim, é muito doloroso esse vídeo, deve ter um ano. É muito doloroso porque, assim, meu filho tem 11 anos, vai fazer 12. E, por exemplo, a gente agora tá aqui em um prédio, coisas que eu vejo aqui os meninos fazendo, ele às vezes tá aqui, os outros moradores descem sem camisa, eu digo ele, não desça sem camisa. E meu filho só tem 11 anos. Não desça sem camisa, sabe? Meu filho, ele todo dia, né, os coleguinhas da escola, eles estudam em uma escola classe média. E aí, todos os dias, os coleguinhas lá combinam de ir para o shopping. Ele tem um shopping muito perto da escola. E ele me pede para ir com um grupo de amigos. Eu falei, não vai. Não vai ainda, não me sinto preparada para você ir.
Acho que você ainda é muito inocente para lidar com as perversidades das pessoas, não é a sua, mas é a perversidade das pessoas. Então, assim, e isso daí, Manu, tira um pouco da humanidade, tira um pouco da inocência, tira um pouco da infância. Eu não gostaria de ter esses diálogos com meu filho, não. As pessoas, tem gente que acha que a gente... é uma frase que a gente ouve muito, né? Que, ai, tudo agora é racismo, que mimimi, que vitimismo. Eu fico assim imaginando, será que ninguém nunca parou para refletir? Será mesmo que é bacana a gente estar falando o tempo todo sobre essas violências? Porque quando eu falo dessa... Agora mesmo, eu tô fazendo aqui a live, eu começo a ficar com dor de cabeça mesmo. Porque tem uma reação corporal, sabe? Tem uma reação física que é me lembrar das dores que eu já fui submetida, sabe? Aquelas dores que meu corpo guarda. Porque são dores reais. E dores que eu sei que eu não estou imune de passar a qualquer momento. Sabe? Que é aquela coisa das pessoas... Tem gente que entra na minha página para me perguntar se eu sou mesmo jornalista. Sabe? E assim, e eu faço questão de fazer uma coisa, porque assim, eu gosto muito de humanizar a minha escrita. Se tiver errado, eu deixo lá. Porque, primeiro, que eu não gosto dessa coisa, ainda mais depois do que fizeram com a Maju, né? De questionar a quantidade de erros dela. Porque eu sempre mostro para as pessoas que naquele espaço ali, eu tô sendo Maíra. Eu não tô a repórter, eu não tô a editora, ela é Maíra. Então, eu quero escrever como eu falo no meu cotidiano. Você deve ter percebido que em algum momento eu vou falar errado, minha língua é presa. Porque eu gosto dessa informalidade. A informalidade aproxima as pessoas. Claro, Eu tenho a muita elite dificuldade. sempre falou difícil para manter o povo longe dos Pois é, espaços de poder. e isso, inclusive, sempre foi uma crítica minha à esquerda, porque eu dizia assim, a gente lutou muito para a gente entrar na academia, mas eu acho que muitas vezes esse adentrar a academia fez com que a gente renegasse as produções populares. Eu falo muito sobre isso e eu sempre critiquei demais. Eu sempre dizia assim, a gente precisa respeitar as produções que vêm da periferia. Tem Sabe? uma outra coisa que a esquerda faz isso, Maíra, desculpa te interromper, que é quando a gente ri das pessoas que não sabem. Então, assim, as pessoas acham que a Terra é plana. É óbvio que tem o Olavo de Carvalho, que é um crápula, o Bolsonaro, que é um crápula, mas tem gente simples que não acessou. Por quê? Porque o conhecimento que a academia produz é elitista e não consegue entender aquilo que a academia produz. Então, o problema está na pessoa que não entende ou na gente que não produz um conhecimento acessível, né? Pois, mano, quando eu comecei a fazer meus vídeos, mano, eu fui muito ridicularizada, viu, por uma galera. Muita gente questionava. E eu comecei a fazer os vídeos sem nenhuma pretensão, mas foi com o passar do tempo que eu fui entendendo que, de fato, ali era um espaço poderoso para socializar informações. E aí, eu sempre busquei mesmo ter essa linguagem muito mais simples, mas não simplória, para que as pessoas possam entender que, às vezes, aquele conceito difícil, que é uma coisa que me irrita profundamente. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu acho que você pode falar difícil, bem simples, sabe? Porque essa coisa de tentar... tem gente que adora burocratizar um texto, aquilo me irrita, me irrita. Quando eu escrevi meu livro, Maíra, a primeira coisa que uma repórter de uma revista muito chique me disse foi assim, ele é um livro didático? Aí eu falei, não, amiga, é que essa pessoa tem que ler 3 vezes a página do livro para entender, o problema não tá nela, tá no livro, né? Eu falo muito sobre isso, eu digo, eu gosto de ser muito objetiva, sabe? E o pessoal da esquerda adora textão, uma coisa que eu brigo direto. Eu digo, olha que eu gosto de escrever, mas eu digo, gente, olha só, três parágrafos, você já deu a história toda. Se você não consegue botar um texto entre esses parágrafos, vá para casa, não faça mais. Porque, primeiro que nas redes sociais, inclusive, as pessoas não leem mais do que isso. Se você não consegue ser sucinta para dar uma informação, para dizer isso, você não está conseguindo dialogar, você não está conseguindo comunicar. E eu acho que foi um erro muito nosso, porque aí fica aquele textão intelectualizado, onde a gente começou a falar só com a elite, uma elite burguesa, que inclusive começou a ter vergonha de ser elite, mas que nunca quis perder os privilégios. Tanto que às vezes você vê um monte de gente rica que está criticando tudo que aquela pessoa reproduz. Significa, tanto que pode prestar atenção. Sempre quando tem um caso de racismo, aí alguém da elite, que mesmo que diz que é esquerda, que conhece a pessoa, sempre vem com aquele argumento. Gente, eu conheço fulano. Fulano é maravilhoso. Eu acho que ele se passou aí. Eu vou conversar com ele. Não, foda. Ele foi racista, caralho. Não é a gente ficar querendo relativizar, sabe? Por exemplo, eu tenho um primo que ele faleceu, e no dia que ele faleceu, eu não consegui me comover, porque ele agredia a companheira dele. Então, assim, eu não consegui, porque se eu critico isso na rua, e muita gente me dizia, mas ele é super, eu digo, não me importa, se ele agride alguém, eu não vou conseguir ter empatia por ele.
É uma Eu acho pessoa que que precisa... tu deu um exercício bom para as mulheres brancas fazerem, Maíra, que é essa coisa, né? Com a violência contra a mulher, a gente aceitaria o pedido de desculpas, né? Eu acho que tu tá dando assim, eu tô querendo para fazer com que as pessoas percebam os caminhos e as analogias que elas podem fazer no cotidiano delas, se é tão difícil mesmo aceitar, né? Alguém aceitaria ouvir, eu conheço fulano, ele é um cara bom, mas ele só deu aquele tapa na cara ou só chamou a mulher de puta naquele dia, ele não é assim. Ninguém aceitaria, né? As feministas, porque a gente sabe que, infelizmente, né, ainda tem gente que, de fato, aceita e relativiza e questiona a vítima. É a mesma coisa com o racismo. Tem gente que acha, ai, gente, era brincadeira. Que bobagem. Eu já vi gente chegar na minha página e falar assim, ai, pelo amor de Deus, na década de 80, todo mundo chamava de viado, de preto e ninguém morreu. Eu digo, deve ser por isso que a gente se tornou o país que mais mata a população negra e que mais mata a população LGBT do mundo. É exatamente porque a gente chamou tanto de viado, de preto, de gay, que achava que era bobagem, e que a gente foi naturalizando as mortes dessas pessoas. Tem um estudo que mostra que depois que criminalizou o racismo, que o racismo passou a ser crime, que a comédia passou a transformar os gays e os LGBTs em alvo, porque até então, se a gente for pegar os trapalhões, né, o ridículo era o mussum, né, era o bêbado, era o vagabundo, era o que Era não trabalhava. o bêbado, vagabundo, desinformado, que nunca entendia os É, planos. e aí a criminalização do racismo mudou a comédia, né, porque parou de ser objeto, de ser permitido por lei ser objeto de deboche a negritude. Eu queria, a gente tem 20 minutos, o Instagram ele corta a live e ontem com o Eduardo Moreira ele começou a fazer a contagem regressiva, parece uma bomba, tá? 28 minutos. Menina, e agora tá feio, porque antigamente ele avisava que ia acabar, agora ele não avisa mais, você tá dando aqui seu textão e acaba. A gente tem 19 minutos e eu quero te provocar para um assunto. Eu não vejo Big Brother por uma única razão, não é nada de intelectualidade, é porque eu durmo cedo, porque eu acordo muito cedo. Então, às vezes, o pessoal manda mensagem 10 da noite, 11 da noite, eu falo, gente, tudo bem que eu acordo 4, mas eu tenho que dormir alguma hora, né? Não vai ser meia-noite. Mas eu tenho acompanhado muito, com muita atenção, esse Big Brother pelas redes, porque acho que ele se transformou numa espécie de limpeza, né, de uma catarse nacional com relação aos assuntos que pautaram a eleição presidencial com grande destaque. Então, acho que existe um grande espaço ali ocupado por mulheres e pelos debates dos feminismos, né? Surgiu com muita força, a partir da militância do movimento negro na rua, o papel do Babu e da Thelminha, né, como os personagens, o personagem negro e a personagem negra desse episódio, e esse último menino que saiu, que eu não sei se fala, acho que fala Prior, o nome dele. Prior. Acho que fala assim, né? Como eu só leio, eu não escuto, né? Eu fico sempre sem saber como fala o que a gente só lê. Com o tema do papel dessa masculinidade tóxica, né? Depois, inclusive, que ele saiu com as denúncias de estupro cometidas por ele. Ontem eu tive um debate muito interessante sobre isso, né? Alguém dizendo, não dá pra gente falar, não é um momento de falar sobre isso, que é muito torcida do Big Brother. Aí eu respondi pra pessoa, tu leu que ele dilacerou 3 centímetros o músculo da vagina da menina? Isso não é assunto pra falar, vai ser quando, né? Se não é agora que tem um homem que a gente pode tratar sobre isso para mostrar para a sociedade o que é violência contra a mulher. Mas por que eu te disse que queria conversar contigo sobre Big Brother? Porque, pelo que eu entendo, né? Eu entendo, vou repetir, gente, eu entendo lendo, não vendo, né? Existe ali um debate muito forte nas redes e na sociedade com relação ao espaço do feminismo, que é um feminismo liberal, né? Um feminismo dessas causas mais assim, né? Do corpo, da sexualidade, e com relação à questão desse racismo que é manifestado permanentemente, ou do que é o espaço que o Babu ocupa. E eu vejo que várias vezes, eu sempre te leio, depois eu leio os comentários, porque eu sou dessas loucas, né, gente? Que lê a pessoa e lê os comentários da página da pessoa. E sempre vejo ali muita gente perguntando, e aí, tá passando pano pro Babu? Ele não foi machista em tal ocasião? Tentando estabelecer algumas contradições, né? Como se uma mulher negra que é feminista e que é antirracista não pudesse torcer para ele. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esses jogos de poder que acontecem ali, né? Entre esse feminismo liberal e a luta antirracista. Tá. Antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre o que você falou do humor. Eu trabalho com humor, né? Porque muita gente me vê mais falando dos textões que eu faço, mas eu sou comediante, claro. Eu tenho um stand-up. E eu acho que o humor é uma ferramenta poderosa de reflexão. E que a gente pode utilizar ele, inclusive, para
alterar a lógica. E muita gente não estava preparada para isso. Porque esse humor previsível, de fazer a piada já ali esperada de quem é oprimido, é para mim um humor ridículo. É um humor que não tem criatividade, esse humor de ridicularizar quem já é extremamente miserável de acesso, de condições, de possibilidades, sabe como é? É realmente um atestado de mesquinharia, sabe? Mesquinharia, inclusive intelectual. Eu sempre digo que a melhor coisa do mundo é você provocar o riso e provocar também a reflexão. Eu faço um stand-up onde eu faço muita piada, mas nenhuma piada faz ninguém se sentir mal, sabe? Eu conto algumas histórias que aconteceram comigo e até as histórias que têm algum processo de opressão, eu busco dar um desfecho onde a pessoa se sinta mais confortável. Sobre o BBB, minha filha, eu adoro Big Brother. Eu também durmo cedo, durmo muito cedo, mas tem dia que eu me dedico para Big Brother, bem E bonita. como faz pra ficar acordada, Maíra? Minha filha, eu não sei. É porque eu acho que eu fico naquela expectativa, eu gosto mesmo. Porque eu acho que, assim, na verdade, eu acho que todo mundo é fuxiqueiro, né? Eu parto da premissa que a gente gosta de fofoca. E aí, o reality show, ele serve para você olhar a vida dos outros de forma mais aliviada, né? Ninguém vai te cobrar. Ninguém vai dizer que você tá prestando atenção na casa da vizinha. Você tá assistindo Big Brother. E ali é uma amostra do que acontece na realidade, aqui fora. A gente estava falando sobre esse feminismo liberal, eu acho ótimo que a mulher tenha autonomia sobre o seu corpo, que ela possa dançar, que ela possa sensualizar, que ela possa dizer o que ela sente. Mas como eu comecei a live te dizendo, a minha tríplice é raça, gênero e classe. Eu nunca sei em que ordem está. Sabe? Raça em primeiro lugar. Gênero e classe disputam o segundo lugar. E isso varia muito. Porque eu sou preta. Eu sou preta. Em qualquer lugar eu sou preta. Se só tiver homem branco e eu chegar como preta e alguma coisa sumir, eu sou a suspeita. Aí não entra o debate de gênero. Vai entrar aí o debate de raça. Mesmo que só tenha homem. Se eu estiver em um lugar onde só tenha homens negros e só esteja eu de mulher, eu vou me sentir muito mais insegura. Meu corpo feminino vai estar em uma situação de vulnerabilidade. Porque eu sou mulher. Eu, sendo pobre, eu vou estar sempre nessa disputa desesperadora para assegurar a minha sobrevivência. Então, por isso que eu vou começar falando sobre isso, sobre passar pano. Primeiro que eu vou aproveitar, né? Você tem uma quantidade significativa de pessoas que te seguem. Eu não suporto essa expressão passar pano. Eu acho que essa expressão passar pano, ela remete ao trabalho doméstico, sabe? Quem passa um pano, quem faz esse serviço de limpeza são mulheres negras. E eu acho que é uma forma de desqualificar essa mão de obra. Detesto essa expressão. Detesto. Você escreveu sobre isso esses dias. Diz pro pessoal ir lá mas ler. as pessoas não leem porque existe, né, um afã em dar essa resposta. Então, assim, eu odeio essa expressão passar pano. E também não gosto da expressão dar biscoito, porque a gente dá biscoito ao cão. Quando você está deixando um cão, você dá um biscoito para ele ser compensado pelo que ele fez. Me lembra muito o filme Laranja Mecânica. Então, eu não suporto essas duas expressões. Está super na moda na internet. Eu não suporto, eu não uso. Mas quem sou eu, né, linda? Eu não posso ditar as regras da internet. Mas os teus textos são muito educativos. Eu sempre fico lá, ó, tchac os comentários, tchac os comentários. Porque nos comentários tu tá. Quando eu tô... Porque aí tem horas que, por exemplo, tem horas que eu tô mais à vontade, tipo, né? Meu filho já tá grandinho. Então eu digo, bota mais café aí que eu tô aqui batendo a boca na internet. Deixa eu terminar aqui, peraí que aí vou fazer a comida. Tô fazendo a comida, corto um tempero, paro, volto para o Zap, volto aqui para a rede social. E quem responde tudo na minha rede sou eu, tá? Eu não tenho ninguém, eu respondo todas as pessoas. Eu que respondo tudo. E aí, voltando sobre essa questão, né? Como eu, mulher feminista, ainda defendo o Babu. Aí eu tava te falando porque eu sou preta. Babu é o corpo preto que é o tempo todo marginalizado. Ninguém... A gente tava falando exatamente quando você me questionou sobre por que eu pedi desculpas, não era coisa... Babu teve uma fala racista e uma fala homofóbica, né? Ele falou que, quando a mulher dança sensual, a culpa é dela. Falou do negócio do cardápio também. E falou sobre, chamou o cara de viadinho. Isso daí são reproduções de expressões, né, homofóbicas e de expressões machistas, mas que são estruturais, que muita gente fala. Inclusive pessoas que se dizem desconstruídas. E aí,
Eu já me peguei, e eu sou muito honesta, me peguei falando assim, ah, porra, um viado desse, em um momento de discussão, já me peguei usando uma expressão dessa, e aí eu caí na real de que, poxa, o tanto que eu preciso avaliar as minhas posturas, porque a gente tem esse processo constante de desconstrução, mas esse mesmo cara que falou isso foi o cara que foi falar da importância de respeitar as mulheres, de falar para o amigo ouvir quando as mulheres estavam falando. Então você percebe que ele é alguém que está cometendo esses erros, mas ao mesmo tempo está se colocando nesse processo de aprendizado. E é essa disputa de cancelar, sabe como é? Que faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis. E aí a gente volta também para o início da live, onde esse cancelamento é sempre muito mais forte, mais rígido com pessoas negras, sabe? Por isso que eu não quero ser a fada sensata. Eu quero ser a pessoa que larga a minha ideia, a minha opinião, a minha expressão, sabe? Exatamente porque se eu fico nessa de ser a pessoa que vai ser referência, as pessoas estão buscando em mim um erro para poder simplesmente... Eu já digo a todo mundo, ó, eu faço um monte de erro, falo merda, falo besteira, cedo a pressão estética, faço tudo que todo mundo condena. Eu faço também. Exatamente porque eu sou humana. E eu sou parte dessa sociedade estrutural. O que eu acho que a gente não pode... por exemplo, hoje eu achei que o Babu foi grosso com a menina, né? Você não assiste, mas eu vou te falar. A menina perguntou... Mas eu tô torcendo pra ele por causa dos textos de vocês, viu? Pra ele. A menina deu uma carinha de bom. Agora o meu pessoal me mata, que eu não tenho... Eu já assumo um time de futebol. Agora eu tô assumindo candidato no BBB. Aí deixa eu te dizer. Tem um negócio lá do queridômetro, né? E os próprios participantes dão carinho uns pros outros. Aí ela foi perguntar quem deu a carinha de vômito. Aí ele, fui eu. Aí ela, por quê? Ele falou, porque eu quis, eu não tenho que te dar explicação. Eu achei ele grosso. Não tinha necessidade Mas de a pessoa responder. pode ser grossa, não pode? Às vezes. Mas é exatamente isso. Tipo assim, eu achei que ele foi grosso, Mas ao mesmo tempo eu acho que assim, que aquilo que a gente fala, né? Da desumanização que fazem com homens negros. Ele passou um tempo todo por um processo de isolamento. Esse cara que saiu foi o cara que terminou indo ficar com ele, porque também não tinha ninguém. Então o cara não foi ficar com ele porque era legal. O cara também não tinha ninguém, estava isolado. Duas pessoas isoladas se uniram, sabe? Ele está no paredão, ele está em um processo de tensão, mas tiram dessas pessoas o tempo todo. A mesma coisa aconteceu com Thelma. A Thelma ficou numa prova de resistência de 26 horas em pé. E quando acabou, aquilo que eu estava falando da síndrome de Princesa Isabel, né, o White Survivor, que é chegar lá e dizer, eu te salvei, eu sou muito boa para você. A outra menina desistiu da prova, mas começou a ficar falando na casa que tinha aberto mão da liderança para a Thelminha, porque sabia que Thelminha queria muito. Não, ela não conseguiu ficar mais tempo. Mas para ter aquela questão de ser vista como uma redentora, como uma pessoa maravilhosa, ela começou a dizer que ela deixou Thelma ser a líder. Quando Thelma foi questionar, Thelma fez, Mari, você está dizendo isso? Aí as pessoas já invertem e começam a dizer que Thelma é arrogante, que Thelma é grossa. Isso acontece muito comigo, sabe? Eu sou muito humilde. Eu sou muito educada. Minha mãe é professora. Então, e eu tive uma educação muito rígida, sabe? Eu chamo meu pai e minha mãe de senhor até hoje. Eu peço a benção, sabe? É uma coisa assim muito prática nordestina. Só que eu sou muito altiva. Eu sou muito imperiosa. E aí as pessoas confundem. Em especial a branquitude, por exemplo. Branco, ainda mais se for branco rico, se incomoda muito quando vê uma pessoa preta, pobre, falando com ele de igual para igual. Porque eles não estão acostumados. Existe ali um desconforto, é um desconforto histórico. Tipo, como assim tá falando comigo de igual para igual? Existia uma expressão, né, que usavam muito, nem sei se usam ainda, talvez eu não conviva com pessoas que usem, mas usavam muito, falavam sempre do Pelé, assim, que era um negro bodoso, né, que tinha uma empáfia, né, que era como quem diz, já é o negro que chegou naquele lugar e ainda quer ter autoestima. Pois é, e aí as pessoas confundem muito. Então, assim, eu sou muito imperiosa. Tipo, eu sou pobre, eu falo com meus amigos branco e rico, eu digo, ok, falo igual. Então, assim, e aí eu sei que aquilo causa naquelas pessoas um certo incômodo. Tipo, como assim? Porque o que as pessoas esperam é que a gente sempre esteja nesse lugar da subalternidade. De estar pedindo, de por favor, de com licença. Poxa, posso falar isso? E eu não peço a ninguém. Eu sei quais são os meus direitos. E eu vou falar. E se eu estivesse no lugar de Thelma e alguém fosse falar que me deu uma liderança, eu ia me retar, como a gente fala aqui na Bahia, eu ia me retar. Eu ia virar num estopor. Por exemplo, eu no Big Brother, muita gente me pergunta, Tia Mar, por que você não entra? Eu digo, eu vou sair na primeira semana. Vou ser eliminada na primeira semana, vou ser cancelada. Porque assim, eu sou uma pessoa ótima. Mas para eu mandar alguém se lenhar,
é daqui para ali. Porque eu acredito no poder do diálogo, eu acredito no poder da discussão ideológica, sabe? No poder do campo das ideias. Mas eu também acredito em você fechar uma cara, como a gente fala aqui, sabe? Tipo, essa resposta que Babu deu hoje, eu super daria. Super daria. Eu achei que ele foi grosso, mas eu me identifiquei na hora, porque é uma coisa que eu falaria. Não sou obrigada a te dizer porque eu te dei a cara. Daria aquela resposta. Só que é exatamente isso. Se é uma mulher branca que dá aquela resposta a ela, iriam colocar no patamar da mulher que tem personalidade. Quando é uma pessoa negra que faz, coloca no patamar da agressividade. Porque é exatamente essa busca incessante em animalizar os nossos corpos, em transformar a gente o tempo todo em pessoas agressivas, em pessoas problemáticas. Sabe? O que eu ouço que eu sou agressiva, e quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa tão amorosa, sabe? Eu sou a do afeto, mas eu sei lutar pelo que eu acho e que eu acredito que é meu por direito. Tiamá, a gente tem mais 4 minutos. Algumas pessoas pediram indicações de livros para ti. Eu quero começar, eu furando o olho, indicando que vocês sigam o perfil da Maíra, porque ali tem vários textos simples e cotidianos que ela vai da coisa real. Então, por exemplo, o Big Brother tu sempre faz isso, né? A solidão, tu escreveu sobre a solidão do Babu lá dentro e vai para coisa mais geral. Então, siga o perfil dela. Mas que livros tu quer indicar? Está me mostrando. Eu vou pegar aqui o que eu trouxe para tá. ficar lendo. Você estava exibindo o brinco para mim. Fui pegar. Ah, não, meu brinco é maravilhoso. É, eu vi. Bom, vou pegar alguns, tá? Bell Hooks, tá? Olhares Negros, Raça e Representação. Conceição Evaristo, por favor. Olhos d'Água. Maravilhosa. Conceição Evaristo. Ai, peraí. Caiu. Eu morro de vergonha da Conceição, porque toda vez que eu encontro ela, eu digo assim, eu sou apaixonada por ti. Daí eu fico pensando, ela deve achar que eu sou louca. Se eu falo uma frase, fica nervosa. Ai, mas ela é apaixonante mesmo aqui, ó. Esse livro é maravilhoso. Uma piedade. Pois é, ele é importante para as pessoas entenderem que a gente fica falando de sororidade, mas a gente precisa entender da nossa ligação por meio da dor. Bom, a Angela Davis, né, linda, que é meu negócio, meu... Eita, desgrama. Bom, Sueli Carneiro, né? Minha filha, se for deixar aqui, eu vou ficar falando de todos aqui, ó. Aladé, pegue meu livro ali, que eu vou indicar meu livro também, rápido. Que livro é esse? Mulher, essa aqui não comecei a ler ainda, tá? É um livro que eu ganhei no meu aniversário, mas é que eu achei super interessante, que ele tá falando sobre a inovação ancestral de mulheres negras. Ele tá na minha lista aqui de leitura. É porque para mim ele fica espelhado, eu não conseguia ver. Obrigada. Ele tá aqui na minha lista de leituras. E aqui tem, ó, Chigozie Obioma, que eu acho que é importante a gente ler. Autores e autoras do continente africano. Até aproveitar para dizer para as pessoas que a África não é um país. É porque tem gente, minha filha, que ainda entra nessa. E tem aqui o meu livro, né, que eu acabei de lançar, chama Como se livrar de um relacionamento ordinário, né? Está à venda pelo site da Amazon e pela Sarava Online. Aí eu sugiro uma mulher preta falando de amor, de autoestima. Eu acho que é uma boa indicação. Super simples, mas que tem exemplos. Eu já achei, Dê. Mas que é bom para quarentena, né, Maíra? Porque o pessoal me diz assim que na China, depois da quarentena, teve mais divórcio do que nunca. Falei, sim, já imaginou ficar trancada com um embuste dentro de casa uma hora as pessoas... Ah, não. Ah, meu companheiro trabalha embarcado, né? Aí toda hora eu digo a ele que quando ele chegar, aí ele vai me falar, porque ele tem as coisas dele para fazer. Eu falei, meu filho, mas quem mais quer manter minha rotina sou eu, porque eu já tenho 15 dias aqui fazendo minhas coisas, eu paro, eu vou, estudo. Então, quando você chegar, eu vou ter o meu canto e você vai ter o seu. A gente só vai se encontrar de A gente tá vez. que nem embarcado. Eu nunca tinha me dado conta nisso. Embarcado. Ó, a gente tem 2 minutos. Eu quero agradecer muitíssimo por ter aceitado participar. A tua provocação sacudiu com todo mundo. Eles estão passando o final de semana lendo. Fecharam o grupo para leituras de autores negros sobre as questões que tu colocaste. Deu certo. Tá fazendo uma reflexão coletiva. Eu quero te agradecer muito por ter contribuído aqui, mas por tudo que tu faz todos os dias, né? Eu acho que o teu trabalho ali já é pedagógico. Aquela provocação que eu fiz sobre ser pedagógico é porque quando a gente decide, como tu decidiu, falar simples, falar para todo mundo e falar sobre isso permanentemente, mesmo que a gente seja chatos, né? Como eu ouvia da Olivia há 20 anos, lá vai pedrada, a gente está cumprindo o papel. Obrigada, viu? Te amar. Obrigada a você, pelo amor de Deus, minha filha. Eu quero você na presidência.
Eu até tava falando assim, é uma coisa que mexe comigo. Eu acho que eu ia ficar muito feliz. Eu nunca amei tanto um trisal como fosse você, Haddad e Boulos. Eu ia viver no meu mundo perfeito. Entendeu? Eu ia estar lá maravilhada. Eu, eu queria muito, assim. Me desesperei muito nessas eleições. Sabe que a Sabe? gente vai debater junto, eu, Haddad e o Boulos, quarta-feira no UOL. Não tenho estrutura emocional para isso. 1 da Olha, tarde, te amar. Tem a primeira a eu saber. não